No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a criação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o nascimento da nossa gloriosa corporação. Aula 1. Para entender como nasceu a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a gente precisa flutuar no cenário mundial da época, no cenário no contexto europeu e entender principalmente o bloqueio continental instituído por Napoleão Bonaparte, em que ele, de certa forma, isola Portugal e ali existe uma ameaça de invasão do território português. Diante desta ameaça, a família real pode ir para o Brasil. O imperador Dom João VI, ele vem para o Brasil em 1808 com todo um aparato. Conta a história que eram mais de 600 pessoas vindo se instalar no Rio de Janeiro, na capital do Brasil à época. A corte portuguesa se instala todo o seu aparelho burocrático e o Brasil se torna vice-reino de Portugal, ou seja, uma administração do país descentralizada. O governo de Portugal está, nesse momento, instalado no Brasil. O Brasil é alçado à condição de vice-reino de Brasil e Algarves. Esse era o nome dado na época. Isso abre caminho, abre um precedente muito grande no cenário político em que o país ganha uma certa autonomia que é difícil voltar atrás. Veja, por exemplo, no nascimento de instituições. A família real percebe que o Brasil é um país retrógrado, uma capital que não detinha diversas instituições na época, como, por exemplo, o Banco do Brasil, a gente não tinha um banco. Casa da Moeda, a gente não tinha uma moeda própria corrente. Tudo bem? A Escola de Medicina é fundada com a instituição do governo real no Brasil. O Jardim Botânico no Rio de Janeiro, né, muito visitado até hoje, foi criado durante a chegada da família real no Brasil. A Biblioteca Real, aquela que pegou fogo recentemente, perdemos, né, um grande acervo no período. Quem quiser visitar, é muito interessante a visita. Refizeram boa parte do acervo, fizeram um trabalho lindíssimo, mas isso só foi possível após a chegada da família real no Brasil. A Academia de Belas Artes, a imprensa oficial é criada, né, para tornar público os atos do governo, foi criada nesse período da chegada de Dom João VI no Brasil. Porém, em 1820, com a situação, né, acalmada lá em Portugal, a derrota de Napoleão Bonaparte, abre ali o precedente para que a família real retorne a Portugal. E assim, o povo português exige, né, o retorno da família real através da Revolução do Porto. Então, Dom João VI volta para Portugal e deixa o governo em nome de Dom Pedro I. Dom Pedro, então, fica como o nosso governante. E ali já surge um embate político entre a camada dos conservadores e a camada dos exaltados. A aristocracia portuguesa, que gozava de benefícios, preferia que o Brasil voltasse a ser colônia. Um pensamento retrógrado. Vamos voltar atrás. O Brasil volta a ser colônia de Portugal. Porém, os exaltados, vendo o progresso que o Brasil tinha alcançado nesse período de Dom João VI, eles falam, não, a gente não pode voltar atrás. Vamos seguir em frente. Agora vamos buscar a independência. E começam a defender a ideia de um Brasil independente. Dom Pedro I, então, ele fica com os brasileiros. Ele pactua com a ideia dos brasileiros de tornar um Brasil independente. A pressão de Portugal já era muito grande para que o Brasil voltasse a se subjugar à coroa portuguesa, mas
Dom Pedro I, aconselhado até pela rainha na época, né, a princesa Leopoldina, a futura rainha, a princesa Leopoldina, ela conta a história, né, que ela é quem recebe uma das últimas cartas dando ultimato aí para Dom Pedro que ele subjugue o Brasil novamente a Portugal. Ela é quem recebe essa última carta e ela aconselha o futuro imperador a declarar essa independência e se tornar ele, né, o monarca do Brasil, o rei do Brasil. E assim foi feito. Então, em 7 de setembro de 1822, a gente tem a independência do nosso país, instituído por Dom Pedro I. É um governo constitucional, né, regido pela Constituição já no ano de 25 de março de 1824, a Constituição de José Bonifácio. Só que ela tinha uma característica, apesar dele ser, né, um monarca liberal, com ideais liberais, já estreitando relações econômicas com a Inglaterra, saindo um pouquinho do eixo de Portugal, trazendo ali para a Inglaterra recém-inaugurada da Revolução Industrial. Dom Pedro, politicamente, ele se mostrava conservador no sentido de que, na tripartição do poder, que é como conhecemos hoje, a divisão entre legislativo, executivo e judiciário, ele instituiu o poder moderador. Então, ele que dava ultimato nas decisões das outras repartições, dos outros poderes. Então, no final, ele mandava em tudo. É um governo apático, né, cercado de diversos conflitos. A gente tem aí, por exemplo, vou colocar para vocês aqui, ó, no período de Dom Pedro, aí, do governo de Dom Pedro, a gente tem alguns conflitos. Os conflitos do primeiro reinado, então nós tivemos a Guerra da Independência, a Independência da Bahia, Confederação do Equador, Guerra das Províncias Unidas, Revolta dos Mercenários. Então notem que são diversos conflitos estaduais, mas com esse viés de independência, porque o Brasil queria, né, a manutenção dessa independência. E a resolução desses conflitos que dá o desenho do território brasileiro hoje, os limites interestaduais e até mesmo os limites intercontinentais, né? Dentro do continente, os limites do Brasil com outros países vizinhos. Após o governo de Dom Pedro, né, o governo de Dom Pedro I se encerra devido à morte de Dom João VI. Dom João VI morre em Portugal e na linha sucessória, Dom Pedro I é o próximo monarca. A rainha Carlota Joaquina, ela não tinha condições mais de governar. Dom Pedro teve a ideia inicial de abrir mão do trono de Portugal em favor de Mariazinha, sua filha, que era até um pouco mais velha, e ficar ele governando o Brasil. Mas após alguns anos, há uma insurgência, uma tentativa de golpe. Dom Miguel é considerado um louco, um megalomaníaco, né? Um lunático, vamos dizer assim, queria usurpar o trono de Mariazinha em seu favor, sendo que na linha sucessória ele não era o próximo. Então Dom Pedro I inverte. Ele deixa a cadeira real do Brasil em favor de Pedrinho, de Dom Pedro II, e reassume o trono de Portugal. Só que Pedrinho tinha apenas 5 anos de idade, ele não tinha como governar. E a Constituição dizia que uma regência trina, eleita, iria governar o país até a maioridade do monarca. E é assim que sobe ao poder o nosso ilustríssimo Padre Antônio Diogo Feijó, o regente Feijó.
É nesse cenário que ele assume o poder. Inicialmente na regência trina como ministro da Justiça, foi também regente uno, mas é ele quem institui uma nova ordem policial, uma nova ordem de segurança pública, vamos dizer assim. Porque ressurge novamente a ideia de retrocesso, a ideia de retroagir. Já que não temos um monarca, de novo estamos sem monarca, então por que não nos tornarmos colônia novamente? Em vez de regência, a aristocracia portuguesa havia perdido benefícios. Eles o tempo todo incitavam essa ideia de retrocesso. Mas os políticos brasileiros insistiam. Então a regência manteve a ideia de um Brasil independente. A Polícia Militar do Estado de São Paulo nasce com esse viés de defender a unidade territorial, a coesão, a junção dos estados brasileiros, para que não houvesse separatismo, bem como defender a independência desse país para que esse país não se torne colônia novamente. Então o regente, ele começa a diminuir o efetivo do Exército Brasileiro, o alistamento do Exército Brasileiro passa a fazer parte do alistamento da Guarda Nacional. A Guarda Real, que é a guarda fiel aos portugueses e fiel ao governo de Portugal, ela começa a ser desacreditada e desmobilizada. E ele começa, então, a instituir essa força policial genuinamente nacional, fiel aos interesses da nação. E o regente Feijó, em 1830, ele emite um decreto no Rio de Janeiro que cria guardas municipais permanentes. Seriam polícias municipais para as capitais dos estados, centros de decisão de poder. Então, em São Paulo, estava aqui como presidente de província o Rafael Tobias de Aguiar. O brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar estava no cargo de presidente de província, que seria hoje um cargo de governador do estado de São Paulo. Ele cumpre, então, esse decreto do regente, é quem está fazendo as vezes do rei, né? É o chefe do executivo, e institui em São Paulo a Guarda Municipal Permanente, o 130 de 31. 100 homens a pé, 30 cavalarianos era o termo utilizado na época, no ano de 31. É o conhecido 130 de 31. Que diz lá na música: Feijó conclama, Tobias manda, e na distância desfila a marcha, nova cruzada, nova demanda, um só por todos, todos por um, dos 130 de 31, região de idealistas, Feijó e Tobias pregaram-na aos seus tornandos, vigias da lei paulista, por mercê de Deus. Guilherme de Almeida, nessa música, o poeta, ele consagra, né, os criadores da Polícia Militar, o regente Feijó e o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. E ele deixa bem claro esse primeiro núcleo de formação da Polícia Militar, esse primeiro embrião de Polícia Militar, que é o cerne da Polícia Militar de 15 de dezembro de 31. E até hoje é comemorado, né, o aniversário da Polícia Militar nessa data. Ele contempla, né, muito acertadamente a criação da Polícia Militar na famosa canção da Força Pública. A título de curiosidade, já caiu numa prova do CH,
O primeiro núcleo, fisicamente falando, ficava ali na Praça da Sé. Ao lado, hoje, Convento do Carmo, na época era uma ordem de padres, próximo ao Poupatempo. Existia ali um puxadinho em que ficava aquartelado essa tropa fiel ao governo, o 130 de 31, a nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo.